Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, então a gente já tá quase na metade do mês de julho e eu sinto que esse mês passou extremamente rápido. Eu já fiz a minha viagem, como vocês sabem, no vlog passado eu mencionei pra vocês que eu iria fazer uma viagem de última hora e eu já voltei dessa viagem, já tem mais ou menos quase 2 semanas, uma semana, né, mais ou menos. E hoje é segunda-feira, como eu falei pra vocês, e geralmente segunda-feira é o dia que eu mais tenho coisa pra fazer. Então, geralmente eu respondo o orçamento que foi feito a semana passada e entre outras coisas, já dos entregáveis do dia. E uma coisa muito legal aconteceu semana passada, eu recebi um kit muito legal do Museu do Café. Esse museu ele fica lá em Santos. Eu particularmente não conhecia, apesar de ser de São Paulo, enfim, de ser também de um litoral paulista. Não conhecia o Museu do Café. Eles entraram em contato comigo porque viram o meu perfil, se identificaram ali com ele e eles queriam me enviar esse kit para eu poder divulgar uma campanha que eles vão fazer para designers em relação a um programa que eles estão desenvolvendo. Então eu recebi um kit muito bacana que eles me enviaram. Eu não tô com o kit todo aqui, mas só para vocês terem uma noção, eles enviaram esse caderno aqui do Museu do Café e eu já tô usando ele para um hobby que eu tô começando e depois eu vou falar mais sobre este hobby que eu estou começando de escrita criativa. E não vou dar tantos spoilers agora, mas eu quero mostrar alguns outros materiais que eles me enviaram. Além disso daqui, eles me enviaram uma cartela de adesivos bem linda, que tá aqui atrás. Eu já usei alguns nas escritas que eu coloquei aqui no caderno. Uma canequinha de café muito gracinha. E além disso, eles realmente me mandaram um café que eles produzem. E assim, ele é em grãos, mas eu achei extremamente incrível, olha aqui a canetinha. Foi um recebido maravilhoso e que tem tudo a ver com o escritório. Dentro do meu perfil do Instagram, as pessoas já estão muito acostumadas a me ver tomando café. Então eu acho que teve tudo a ver, assim, com a nossa marca. Inclusive, eu já fiz um post uma vez sobre... trazendo uma analogia de que criar uma marca é igual fazer um café. Então, com certeza, design e café tem tudo a ver e eu fiquei muito feliz de ter recebido esse kit, muito mesmo. E fora que agora eu consigo ter um caderno bem diferente para poder criar as minhas escritas criativas, que depois eu vou falar um pouco mais pra vocês. E agora são 9h07 da manhã, então eu começo o meu horário de trabalho, definitivamente, né? Sempre começo às 9 da manhã. E eu tenho muitas coisas maravilhosas para entregar nesse dia e eu quero que você me acompanhe nesses entregáveis de hoje. Agora já são 12h13 e eu finalizei alguns materiais que eu precisava fazer e eu nem contextualizei muito os projetos de hoje. Hoje eu vou finalizar alguns materiais de uma cliente de identidade visual de marca. A gente já fez ali alguns materiais para ela e falta finalizar e também entregar o material completo. Fiz algumas entregas de carrosséis agora pela manhã, no caso eu finalizei para mandar para aprovação. E agora eu vou almoçar, porque daqui a pouco, depois do almoço, eu ainda vou ajudar o meu marido em uma gravação que ele vai fazer. Ele vai fazer alguns criativos, então a gente vai para um coworking, né?
A gente vai para um coworking que ele alugou e a gente vai fazer algumas gravações dele lá. E depois das gravações a gente volta aqui pro escritório para poder finalizar essas demandas desses projetos do dia. Fala, mano, beleza? Pode crer, pode crer. E como é que vocês pretendem, então, tirar o lucro, vender mais caro, no caso? Porque, com certeza, com um ticket desse, não tem como manter a operação, né? Ao longo do tempo. Dá pra tirar. Aqui. Vê se subiu a câmera. Não, na tela. Isso. Você sabia que a maior parte do dinheiro que a sua empresa perde não é em vendas perdidas? É normal que você, como gestor, preste mais atenção naqueles atendimentos que aconteceram, mas não resultaram em vendas. Começar a gravação. Já estou aqui de volta no nosso escritório verde favorito. Voltamos nas gravações lá do coworking e agora eu vou finalizar algumas demandas que eu tinha comentado com vocês. E uma delas é da identidade visual, que eu falei para vocês que eu tinha alguns materiais para finalizar. E agora eu vou fazer exatamente isso. Então, vamos lá comigo. Esses materiais que eu vou fazer dessa minha cliente são alguns materiais dos materiais adicionais que a gente geralmente oferece para as nossas clientes de identidade visual. Então, a gente não só entrega para elas um logo. Na verdade, a gente entrega a identidade visual. Então, a gente coloca ali algumas opções para que ela escolha aonde ela quer aplicar essa identidade visual. A Mari, que é a minha cliente, o nome dela é Mariana também. Inclusive, a gente fez faculdade na mesma instituição, no UNASP, no Colégio Universidade Adventista de São Paulo. E hoje ela trabalha totalmente com o digital. Então, todos os materiais em que ela precisa aplicar a marca dela são materiais digitais. Então, é muito diferente de uma odonto, por exemplo, uma dentista que tem ali receituário, que precisa aplicar identidade visual, pasta, coisas impressas para aplicar identidade visual. Então, a gente sempre deixa essa parte meio em aberto, a gente vai definindo com o cliente o que exatamente ele precisa que seja aplicado na identidade visual dele, para que sejam materiais que ele realmente consiga utilizar e que faça sentido para a realidade da marca que ele está desenvolvendo, para que seja útil no dia a dia dele, naquilo que ele está utilizando dentro do posicionamento de marca dele. Então, essa parte de materiais de aplicação de marca são muito importantes para que a gente consiga já colocar a marca de forma mais tangível no dia a dia, né? Não só uma logo. Ter um logo não significa que você tem uma marca. Quando você cria um universo de marca, você começa a aplicar ele nos pontos de contato que as pessoas vão ter com você, seja digital, seja físico, presencial, a gente começa a tangibilizar de verdade uma marca, um reconhecimento, uma percepção que as pessoas vão começar a criar sobre você e sobre a sua marca. E isso a gente não constrói com um logo, a gente constrói com uma identidade visual, com um universo de marca criado. Então eu vou preparar alguns materiais da Mari e depois eu vou mostrar para vocês até um que a gente criou, que é uma apresentação de slide para ela, que ela fez um workshop e ela solicitou um material que fosse de modelo de apresentação. Eu vou mostrar para vocês depois. Já são 6 horas da tarde e eu, graças a Deus, consegui finalizar aquilo que eu precisava. Eu vou mostrar para vocês a identidade visual que a gente criou para a Mari, que eu tinha comentado com vocês. E a gente já está na fase de implementar a identidade visual dela dentro de alguns materiais para que ela possa utilizar.
E eu vou mostrar primeiro como que ficou a identidade visual dela. É um dos meus projetos bem queridos. Aqui são... Isso daqui não é a marca completa, tá? Esse daqui foi um material que a gente enviou de pré-aprovação para ela poder visualizar o que a gente estava criando e aprovar para a gente poder dar seguimento com o restante do projeto. Então, a princípio, a gente tem uma marca bem orgânica e com várias variações de logotipo também. Não só com o nome da marca, mas também com o nome da Mari, para ela poder utilizar de diversas formas. E é assim que vai ficar a marca em si, né, aplicada de uma forma que a gente já consegue perceber um pouco de como que ela vai se comportar nas aplicações. Eu amei muito a aplicação nessa caneca. Em outros materiais impressos também, só para a gente poder ter uma breve visualização. E depois disso, que a Mari já aprovou, eu tô mostrando para vocês, tudo maravilhoso. A gente criou uma apresentação de slide para ela poder apresentar no workshop dela. Então a gente criou esse material aqui de alguns slides. Olha essa capa. Eu adorei esse slide também. Algumas coisas ela já criou em cima do que a gente deixou como uma base para ela de alguns templates, mas a gente criou para ela esse material de apresentação de slides e hoje em específico eu fui finalizar alguns outros materiais. Então aqui a gente tem o certificado para ela poder utilizar em mentorias ou cursos ou eventos presenciais também. Aqui vai ser um folheto para ela utilizar. E voltado para a parte digital mesmo, aqui vai ser o banner da área de membros dos materiais digitais que ela tem. E aqui vai ficar a aplicação mais geral da área de membros para ela poder colocar ali as coisas dos cursos, dos materiais, dos eventos online que ela vai fazer também. E aí tem as duas opções, uma em uma versão um pouco mais escura e com a versão clara da identidade visual. Então foi basicamente isso que eu fiz depois que eu voltei das gravações. Além disso, eu respondi cliente, fiz algumas outras coisas também, mas eu consegui finalizar. E além disso, pela manhã eu fiz alguns carrosséis dessa minha cliente, que ela é especialista em RH. Então eu fiz vários carrosséis dela, na verdade, pela manhã e consegui finalizar também. E faltam apenas 2 para eu finalizar tudo e acredito que amanhã eu já consiga terminar isso daqui. O dela é uma quantidade um pouco maior, né? São 12 carrosséis por mês, então é uma quantidade bem maior. Então a gente acaba tendo até uma flexibilidade com as entregas. A gente não precisa entregar tudo de uma vez, mas eu gosto de deixar entregue tudo com antecedência também, já que ela geralmente manda os textos dos conteúdos com antecedência também. Então isso facilita todo o processo, então eu consigo terminar essas 2 artes que faltam amanhã sem nenhuma dor de cabeça. E eu fiquei devendo compartilhar com vocês também um pouco do meu novo hobby, que foi o caderno que eu tinha mostrado pra vocês, né? E eu vou fazer isso agora. Nossa, gente, tô numa fase me gostando tão mais de cabelo preso do que de cabelo solto. Então eu tenho aqui em mãos o caderno que eu ganhei do Museu do Café, mas o propósito dele vai ser um caderno de conhecimento. Você consegue encontrar vários vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. O meu vai ser um pouco menos rigoroso, menos rígido, vai ser um pouco mais livre, porque dentro da proposta do caderno de conhecimento, eles têm até alguns índices que você pode colocar dentro do caderno para você enumerar os temas que você quer abordar dentro desse caderno, mas o meu eu quero deixar ele um pouco mais livre, pensamentos soltos e só praticar mesmo a escrita. Então, o objetivo do meu caderno de conhecimento vai ser anotar ao longo do dia, não necessariamente ao longo do dia, mas em algum momento do dia, conhecimentos que eu estou adquirindo ou até mesmo pensamentos que eu tenho uma certa convicção e anotando para que eu realmente consiga trabalhar os meus próprios argumentos, as próprias coisas em que eu realmente acredito.
E a escrita que eu fiz hoje foi sobre comparação. Eu até coloquei umas 2 citações no final, mas o que eu escrevi foi o seguinte: a comparação é a pior forma de negligenciar a própria história e a própria jornada, querendo ser uma pessoa que não viveu as mesmas experiências que você, não tem o mesmo repertório, não tem o mesmo modelo de negócio e uma rotina que não faz parte daquilo que você vive de verdade e que não são reveladas nos formatos fragmentados da exposição digital. Toda comparação não é justa, já que não é possível perceber a veracidade daquilo que não é vivido por você, e sim por outra pessoa. Então aqui eu coloco um pouco do meu pensamento em relação à comparação, principalmente comparação digital, onde você se compara com uma pessoa que você acha que conhece, com seus amigos virtuais, com pessoas que você acompanha, não necessariamente pessoas tão famosas assim, às vezes até pessoas que estão no seu círculo de conhecidos digitais, pessoas que você admira ou colegas de profissão nesse sentido, pelo menos é o que eu trago para o meu caso. O quanto a comparação nesse sentido prejudica a nossa própria história e invalida tudo que a gente viveu. Porque na maioria das vezes a gente está se comparando com uma pessoa que tem objetivos diferentes dos nossos, que tem valores diferentes dos nossos. Então aí chega a questão de que a gente precisa se comparar apenas com nós mesmos. Porque não faz o menor sentido você se comparar com uma pessoa que está tendo mais resultados do que você, sendo que aquela pessoa, por exemplo, é uma mulher solteira que não tem filhos e você é uma mulher casada com filhos. São realidades diferentes, estados de realidade, de vida real diferentes, que contemplam necessidades diferentes. Então não faz o menor sentido você se comparar com aquela pessoa. E às vezes até uma pessoa que vive uma vida que não faz sentido você viver. E isso me trouxe também o insight do contentamento. E aí eu até fui em busca de frases que pudessem complementar toda essa minha ideia e esse meu pensamento, aquilo que eu acredito. A comparação é o fim da felicidade e o começo do descontentamento. Mas tem uma outra frase também que eu achei em um dos melhores livros já escritos na face da Terra, que é a Bíblia. E uma passagem que eu achei extremamente interessante colocar aqui também para completar esse meu pensamento foi: cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um levará a sua própria carga. Eu finalizo esse vlog com um texto bíblico de Gálatas 6, no verso 4, 5. A pior coisa que você faz com a sua história, com a sua trajetória e com aquilo que você quer e pretende viver é se comparar com outras pessoas que não estão vivendo a sua vida. Então, a única pessoa que você tem que se comparar é com você mesma. E eu digo isso não porque eu não me comparo, muito pelo contrário. Eu escrevi justamente esse trecho porque eu me peguei em alguns momentos de comparação. E foi aí que eu percebi que eu estava descontente com a minha própria vida, sem eu nem perceber. Mas só que eu sou uma pessoa muito contente com a minha vida, com o meu trabalho. Então eu só precisava trazer a consciência disso. E é por isso que eu resolvi começar esse caderno do conhecimento para expor algumas ideias e realmente alguns conhecimentos que eu tenho e que eu quero agregar para minha vida. Então fica essa reflexão para você. E se você começar um caderno de conhecimento, me conta aqui também nos comentários o que você achou das suas primeiras impressões e dos seus primeiros escritos. Mas eu vou finalizando o nosso vlog por aqui. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar um pouco da minha segunda-feira. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você chegou agora também, não esquece de se inscrever para acompanhar um pouco mais da minha rotina no nosso escritório verde favorito.